Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. Gostaria de convidar você para meditar comigo em Marcos 16, versos 15 e 16. O Senhor Jesus, após ressuscitar dos mortos, ele apresentou ali aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Jesus ordenou pregar o evangelho e falou acerca do batismo. E eu quero transmitir para você, talvez você não precise tanto deste estudo, porque talvez você já se batizou, você já passou pelo processo ali do preparo, do ensinamento, do pré-batismo para você se batizar. Talvez você não precise tanto propriamente de aprender sobre o batismo, mas com certeza tem muita coisa que eu vou falar aqui nesse estudo que vai te ajudar, que você possa também rever, ou seja, estar mais por dentro do assunto, para você ajudar também as pessoas que precisam aprender sobre o assunto. Estou aqui com a apostila que tem um estudo sobre a igreja e os anjos, e na página 26 fala sobre as ordenanças da igreja. Eu vou ler e vou explicar algumas coisas aqui, e eu acredito que vai ser útil. Com certeza tem muitas pessoas que precisam ouvir o que eu tenho a dizer acerca do batismo. Recentemente nós realizamos um batismo. Nós demos um ensinamento antes do batismo, dias antes, para a pessoa saber o que está fazendo. E você pode enviar esse vídeo para pessoas que você sabe que ainda não se batizou nas águas como Jesus ordenou, pessoas que são novas convertidas. Você possa enviar esse vídeo para essa pessoa, para ela aprender acerca do batismo bíblico, 100% bíblico. Os cristãos, ou seja, o cristianismo não se resume em rituais. A essência do cristianismo é o contato direto do ser humano com Deus por meio do Espírito Santo. Na Igreja do Senhor Jesus Cristo não há uma ordem de adoração dogmática e inflexível. Porém, há duas cerimônias que são essenciais por serem ordenadas por Deus: o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor Jesus. Estou lendo aqui a apostila, o estudo. O cristianismo não se resume em rituais. A essência do cristianismo é o contato direto com Deus através do Espírito Santo. Na Igreja do Senhor não existe uma forma única de adoração. Porém, existem duas cerimônias ordenadas pelo Senhor Jesus, e não podemos abrir mão delas: o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor Jesus. Esse ritual é inflexível, como diz aqui, que não existe uma ordem de adoração inflexível, ou seja, há várias formas de adorar, mas esta obra de batismo nas águas e Santa Ceia foi estabelecido pelo Senhor e deve-se seguir a forma estabelecida pelo Senhor.
Por causa do seu caráter sagrado, elas às vezes são descritas como sacramentos ou coisas sagradas. Também são chamadas de ordenanças, porque são ordenadas pelo próprio Senhor Jesus. Está falando do batismo nas águas e da Santa Ceia do Senhor. O batismo nas águas é o ritual do ingresso na Igreja de Jesus Cristo e simboliza o começo da vida espiritual. Jesus se referiu a este rito como cumprimento da justiça. Quando Jesus foi ser batizado ali pelo João Batista, João Batista se opunha a ele, dizendo que ele que precisava ser batizado por Jesus. E aí Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Quando a pessoa se prepara e se batiza como Jesus ordenou, segundo o que Jesus falou, ela está cumprindo a justiça de Deus. A ceia do Senhor é o rito de comunhão e significa a continuação da vida espiritual. É um ato que externa publicamente a comunhão que temos com o Senhor da ceia. Participar dela sem ter comunhão com o Senhor é condenável porque a pessoa expressa uma mentira. O batismo em águas, quando feito sinceramente, demonstra a fé em Cristo e também é uma demonstração da purificação realizada no interior, como também demonstra que a pessoa realmente reconheceu que é pecadora e se arrependeu e fez um compromisso com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. A Santa Ceia demonstra a comunhão que temos com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando dessas duas cerimônias, o batismo e a Santa Ceia. São duas ordenanças do Senhor à Igreja que não podemos abrir mão delas. O batismo é ministrado só uma vez, mas a Santa Ceia é ministrado frequentemente. E isto ensina que a vida espiritual precisa de nutrição para continuar viva. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a vida espiritual precisa ser alimentada. Se alguém almoçar por você, não vai te alimentar. Você precisa pegar a sua própria porção de alimento. Mas devemos ter em mente que o que nos fortalece para continuarmos vivos espiritualmente não são os elementos da ceia. A Santa Ceia apenas expressa a verdade, ou nós expressamos a verdade que vivemos em comunhão com Cristo, através de nos assentarmos à mesa do Senhor. Mas só é possível termos forças espirituais e vivermos em comunhão com o Senhor da ceia se nos alimentarmos diariamente com os alimentos invisíveis que Deus disponibilizou para a sua igreja. O Senhor disponibilizou para todos nós alimentos, elementos espirituais para alimentar nossa vida espiritual. E quando nós usamos esses elementos espirituais, nos tornamos fortes para servir ao Senhor e vivemos em comunhão com o Senhor. Então, no dia da Santa Ceia, nós não vamos tomar a Santa Ceia para ter vida espiritual. Nós vamos tomar a Santa Ceia porque estamos vivos, estamos em comunhão. Espiritualmente falando, estamos vivos e
no ato da Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória o sacrifício do Senhor, que Ele fez por nós, e estamos expressando através dessa cerimônia que nós vivemos em comunhão com o Senhor. Muitos, não entendendo a verdade acima, acham que vão se fortalecerem simplesmente por participar dos elementos que compõem a ceia. Mas Paulo disse que quem participa sem ter comunhão com Cristo, através da obediência aos seus mandamentos, está expressando uma coisa que na verdade não é real, pois ao participar da ceia do Senhor, está dizendo que vive em comunhão com Jesus Cristo, sendo que na verdade não vive. Por isto é condenado. Se alguém não está em conexão com os mandamentos de Cristo, é melhor pedir a Deus perdão e procurar alimentar dos alimentos espirituais, os quais são oração, estudo bíblico, frequência à igreja, jejum, etc., para depois participar da Santa Ceia do Senhor Jesus. Se você, se eu, se nós não nos alimentar espiritualmente, não teremos forças para vencer. Tem pessoas que pedem oração para fortalecer espiritualmente, para receber o batismo no Espírito Santo. Está certo, tem que pedir mesmo. Mas se você não orar, se você não jejuar, se você não ler a Bíblia, por mais que você ouça, uma coisa não vai substituir a outra. Você tem que fazer a sua parte, frequentar a igreja, usar os elementos espirituais, se alimentar para você ser forte e vencer as lutas, as batalhas e continuar firme com o Senhor Jesus. Só quem se alimenta e vive em obediência aos mandamentos de Cristo pode dizer, sem mentir, que vive em comunhão com Deus. Esta verdade está clara nos ensinos de Cristo e dos apóstolos. Aqui foi uma introdução ao estudo sobre o batismo e falou da Santa Ceia porque são duas cerimônias ordenadas ali pelo Senhor e elas têm que serem realizadas conforme estabelecida pelo Senhor e seguida pela igreja do primeiro século, encontrada em Atos dos Apóstolos. Agora, os estudos aqui a seguir, o que vamos ler, vai falar do batismo propriamente dito. O batismo. O modo. Qual que é o modo do batismo? Estou transmitindo aqui de uma forma simples. Estou tentando ajudar alguém que precisa saber um pouco do assunto de uma forma simples aqui. Tentando ajudar você, alguém que precise de saber sobre este assunto. E com certeza muitas pessoas vão serem abençoadas. A palavra batizar, usada na forma de Mateus 28, 19 e 20, significa mergulhar ou imergir. A palavra batizada no original, escrito ali em Mateus 28, 19, significa mergulhar ou imergir. Para os judeus dos tempos apostólicos, o mandamento de ser batizado sugeria batismo de prosélito, que significa
a conversão de um pagão ao judaísmo. Prosélito é um recém-convertido à fé judaica. Os judeus, eles, assim como nós, os pregadores do Evangelho, pregamos para as pessoas aceitar Jesus e se batizar nas águas, os judeus pregavam o judaísmo. Ou seja, havia um grupo que pregava para que as pessoas de outras nações, consideradas pagãs, aceitassem as normas de Moisés, e quando essas pessoas aceitavam, elas eram batizadas nas águas também, como sinal da sua aceitação, do seu compromisso, como sinal de uma nova vida regida pelos padrões judaicos ali, pelas tradições ali. Por isso havia nas cidades as sinagogas, havia judeu espalhado por toda parte, e entre esses judeus ali na sinagoga havia prosélitos, que é recém-convertido à fé judaica. Então, quando foi pregado o batismo para os judeus, João Batista pregou, eles já estavam familiarizados com a ideia, já sabia o que significava o batismo. O convertido ficava de pé na água até o pescoço, enquanto era lida a lei mosaica, a lei de Moisés. Aquelas pessoas que não eram de Israel, que se convertia ao judaísmo, elas se batizavam por imersão, imergindo na água, e ali naquele processo era lido a lei de Moisés. O batismo cristão é diferente, porém é por imersão também. O convertido ficava de pé na água até o pescoço, enquanto era lida a lei mosaica. Depois, ele mesmo se submergia na água, como sinal de que fora purificado das contaminações do paganismo e que começara uma nova vida como membro do povo da aliança Israel. Esse processo era sinal de que a pessoa que não era do povo escolhido de Deus, Israel, era sinal que essa pessoa que vivia nas práticas pagãs, na idolatria entre gentios, esse ritual marcava o início de uma nova vida, não naquela vida regida pela idolatria, pelos erros cometidos ali pelas nações não israelenses, não israelitas. Eles estavam confessando ali a sua conversão e marcava o início de uma nova vida regida pelos mandamentos judaicos ali, as tradições. Assim também é o batismo cristão. Vamos prosseguir aqui. Então, de onde veio a prática da aspersão? Quando a igreja abandonou a simplicidade que é em Cristo, conforme Paulo disse em 2 Coríntios 11, e foi influenciada pelas ideias pagãs, atribuiu importância antibíblica ao batismo nas águas, o qual veio a ser considerado inteiramente essencial para se alcançar a regeneração. Por isto era ministrado aos enfermos que aparentemente estavam próximos da morte. Devido à imersão não era possível em tais casos, o batismo era administrado por aspersão. Posteriormente, por causa da conveniência do método, este se generalizou também. Era permitido derramar a água quando não havia água o suficiente para praticar a imersão. A
A igreja, em um certo período, atribuiu ao batismo significado antibíblico, com exagero. Era considerado essencial para a regeneração. Claro que o batismo faz parte do pacote, ou seja, faz parte dos mandamentos do Senhor Jesus, e quem se recusa a se batizar está desobedecendo ao Senhor Jesus. Porém, para ser salvo, por exemplo, o ladrão ao lado da cruz, que foi crucificado ali, ele não teve tempo de se batizar, mas ele se arrependeu, e Jesus falou que naquele dia ele iria estar com ele no paraíso. Se a pessoa arrependeu e não houve tempo de se batizar, ela está salva. Porém, se houve recusa no batismo, se houve tempo da pessoa se preparar e ela ficou postergando, ela está colocando em jogo a sua salvação, porque está desobedecendo a ordem do Senhor Jesus. Porém, a igreja, em um certo período, acreditou que se a pessoa não batizasse, ela não era salva. Eu já expliquei aqui esse detalhe, que é preciso se batizar, é uma ordem do Senhor. Porém, existem casos, como no caso do ladrão ao lado da cruz, que mesmo sem o batismo foi salvo. Estou tentando fazer você entender que quando havia uma pessoa enferma, a imersão, mergulhar a pessoa na água, não era possível. Então eles inventaram o batismo por aspersão. Ou seja, não vamos deixar essa pessoa morrer sem batizar. Vamos pegar aqui um copo de água, um balde de água, e vamos despejar sobre ela e vamos realizar o batismo. Isto é um batismo antibíblico, e a igreja, quando eu digo igreja, estou falando da igreja do Senhor Jesus no decorrer dos séculos, e não de placas de denominação. Os líderes inventaram esse batismo por causa da situação da pessoa ali, que aparentemente a pessoa estava para morrer, então não vamos deixar morrer sem o batismo, e ali já fazia o batismo por aspersão, que é jogar água sobre a pessoa e não mergulhar a pessoa na água, como é o batismo ensinado por João Batista e por Jesus e os apóstolos. Então, posteriormente, por causa da conveniência do método, ou seja, além desse batismo por causa da pessoa estar enferma e não ser possível levar ela até ao rio para se batizar, eles, quando não havia água, ou seja, por causa da conveniência, é mais fácil fazer o batismo assim. Então, vamos adotar esse batismo de despejar água na cabeça da pessoa. É o batismo por aspersão e não por imersão. Então é mais fácil, então vamos fazer assim, porque assim é mais fácil batizar tanta gente, é mais fácil assim. Mas com Jesus não tem esse negócio de mais fácil. Ou você faz ou deixa de fazer. Então, por causa disto, introduziu o batismo por aspersão, que até hoje existem igrejas que batizam nessas formas antibíblicas, mas o batismo bíblico é por imersão. Imersão, e eu defendo o batismo em águas correntes, porque havia o tanque de Betesda, e a Bíblia diz, no Evangelho de João, que João Batista e os discípulos estavam batizando em Salim, perto de Salim,
porque havia ali muitas águas. Eles não foram se batizar no tanque de Betesda, aonde o anjo descia de vez em quando, movia as águas. Ali em João capítulo 5 diz que quando o anjo descia, movia as águas, e a primeira pessoa que mergulhasse ali era curada. Eles poderiam ter adotado essas águas, ainda mais que um anjo descia ali, mas não, eles não se batizaram nesse tanque. Eles foram procurar águas correntes. Ali diz que se batizava perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Por que se batizava ali? Porque havia muitas águas. Está em João, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, você vai encontrar isto registrado. E havia o tanque de Betesda, João capítulo 5, onde Jesus curou o paralítico. Mas eles não adotaram essa forma de batismo. Portanto, pela visão que eu tenho na Bíblia, eu defendo o batismo em águas correntes e por imersão. Então vamos prosseguir aqui falando sobre o batismo. A forma bíblica e original é a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultamento e ressurreição. O significado simbólico do batismo: o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. E você não sepulta a pessoa deixando uma parte do seu corpo de fora. E o batismo por aspersão sugere isto. O batismo por imersão é a forma bíblica. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a justiça, ou da obediência para a justiça?
ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues. A forma de doutrina que fostes entregues. Estou lendo aqui, Romanos. Paulo disse que eles eram escravos do pecado, mas eles receberam uma forma de doutrina e eles obedeceram. E quando eles obedeceram a essa forma de doutrina, eles foram libertos do pecado e foram feitos servos da justiça. Quando a pessoa obedece, a obediência liberta a pessoa da prática do pecado. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois, assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 1 a 23. Aqui deixa claro também, entre outras verdades, que o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. A fórmula: Jesus Cristo, após se ressuscitar, ordenou em Mateus 28:19, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como vamos conciliar isto com o mandamento de Pedro em Atos 2:38? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo? Muitos batizam em nome de Jesus apenas, e está fundamentado nesse texto isolado. Em primeiro lugar, na Bíblia é exceção. E você não pode usar um texto só da Bíblia para fazer uma regra, uma doutrina, um ensinamento. Você precisa ter, ao favor do texto lido, pelo menos 5 ou 6 passagens apoiando aquele texto. E muitos se firmam quando Pedro disse em Atos 2:38, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Então muitos estão firmados apenas nesse texto para rejeitar vários textos que mostram que o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que estas últimas palavras não representam uma forma batismal, mas apenas uma simples declaração afirmando que recebiam batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Essa expressão, sejam batizados em nome de Jesus, é semelhante à expressão seguinte: vamos realizar o batismo mês que vem em nome de Jesus. Vamos fazer esta viagem em nome de Jesus. Só que não está falando da forma do batismo. É uma expressão significando que aquelas pessoas reconheceram Jesus como Senhor e Cristo. Por isso, essas pessoas iam serem batizadas, porém, a forma do batismo não era apenas no nome de Jesus.
Ainda que os apóstolos tivessem batizado sobre o nome de Jesus, o nosso maior exemplo é Cristo. E Jesus ordenou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os apóstolos não batizaram no nome de Jesus apenas. Esse versículo não está falando da forma do batismo, mas de que aquelas pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Cristo, e era debaixo do poder, do senhorio do nome de Jesus, que elas iam tomar aquela decisão. Porém, lá no batismo, era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme registrado em Mateus, dito pelo próprio Jesus, 28, verso 19. Se alguém quer defender os seus preconceitos, infelizmente, a contenda não faz parte da obra de Deus, e essa é a nossa visão, e expliquei aqui, que você possa ter entendido em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando Paulo falou que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere a uma forma que se pronunciasse na ocasião. Ele simplesmente quis dizer que, por causa da passagem milagrosa no Mar Vermelho, os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre, como enviado por Deus. Da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus Cristo significa se entregar inteira e eternamente a Ele como único Senhor e Salvador, enviado por Deus, e a aceitação de sua direção impõe a aceitação da forma dada por Ele no capítulo 28 de Mateus. A obediência é a prova concreta de que alguém reconhece o outro como Senhor. E se a pessoa não obedece o mandamento de se batizar nas águas, o qual exige pouco esforço, como ele vai obedecer os demais mandamentos? A tradução literal de Atos 2,38 é: seja batizado em submissão e reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Quando Pedro disse, sejam batizados em nome de Jesus, significa seja batizado em submissão e reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Só que a forma é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e por imersão. E batizados em nome da Trindade, está testificando que fora submergido em comunhão espiritual com a Trindade. Nós acreditamos na doutrina da Trindade, que são 3 pessoas divinas, mais um Deus. 3 pessoas divinas e um Deus. O ser humano é corpo, alma e espírito, mas é um. Muitas pessoas ficam perguntando por que Trindade? Por que Trindade? Eu tenho no meu nome o subnome Trindade. Agora, estou falando de outra coisa. Estou falando da doutrina da Trindade. Nós acreditamos nela. A Bíblia prova a existência de 3 pessoas divinas com os mesmos atributos. E um Deus, um Senhor. Mas isso é outra história. E Jesus falou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3. Estamos falando de batismo e não da Trindade.
E batizando em nome da Trindade, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com o Deus Trino. Assim podemos dizer, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Segundo Coríntios 13, verso 13. Paulo usou essa expressão no final da sua carta. Falei aqui um pouco sobre o batismo, estamos ainda no início aqui, tem muita coisa sobre o batismo. E falamos sobre o modo, a forma, né? A forma do batismo. Glória a Deus. O modo, falamos sobre o modo do batismo, que é por imersão e não por aspersão. Falamos também sobre a forma, que é em nome da Trindade, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos falar agora sobre os elegidos para o batismo. Quem é eleito, quem está apto para ser batizado? O batismo nas águas em si não tem poder para salvar. As pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Portanto, não podemos dizer que o ritual seja absolutamente necessário para a salvação, mas podemos insistir em que seja essencial para a total obediência a Cristo, ou seja, se não houver tempo para se batizar, se houve arrependimento sincero, será salva. Porém, se houve recusa no batismo, a pessoa estará colocando a sua salvação em jogo. Já falei disto. Enquanto o presidente eleito não se apossar da cadeira presidencial, sua eleição estará incompleta. Assim também, enquanto os eleitos para o batismo não passarem pelo mesmo, sua eleição para membros do corpo de Cristo estará incompleta. Ou seja, como a eleição do presidente da nação se completa pela sua posse do governo, assim a eleição do convertido pela graça e pela glória de Deus se completa por sua pública admissão como membro da Igreja de Jesus Cristo através da descida às águas. Ao se batizarem, estão confessando que reconheceram que desobedeceram a Deus e estão arrependidos por isto, e que fizeram o compromisso de se submeterem àquele que ordenou que se batizassem, Jesus Cristo. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos e de meu Pai. Mas quem me negar será negado também. O batismo nas águas significa também a pessoa confessar publicamente que pecou contra Deus, que está arrependido e que está disposto a viver uma nova vida para Deus, novidade de vida. A pessoa está confessando diante dos homens essa realidade. E assim como o presidente, a sua eleição só é completa quando ele toma posse do governo, da cadeira presidencial, assim também a pessoa que foi elegida pela graça de Deus para ser membro do corpo de Cristo, essa eleição só é completa quando a pessoa passa pelo batismo, que é o ingresso da pessoa definitivamente no corpo de Cristo, que é a igreja.
O significado do batismo ordenado por Cristo. As seguintes ideias estão implícitas no batismo cristão, ou no batismo ordenado por Cristo. Primeira, salvação. O batismo nas águas representa os fundamentos do Evangelho. A descida do convertido às águas representa a morte de Jesus Cristo. A submissão do convertido, fala do sepultamento de Jesus Cristo. Quando a pessoa é mergulhada na água, quando a pessoa desce a água, significa, retrata a morte de Jesus Cristo. Quando a pessoa é imergida na água, fala do sepultamento de Jesus Cristo. E o levantamento dessa pessoa, significa a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, o batismo simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Por isso, nós lemos em Romanos 6 que fomos mortos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida. Então, o significado do batismo ordenado por Cristo traz essas ideias. A primeira, a salvação, que é morte, sepultamento e ressurreição. E a segunda ideia, experiência. O fato de que estes atos são realizados com o próprio convertido expressa o fato de que, espiritualmente, ele se identificou pessoalmente e voluntariamente com o Senhor Jesus. Esses atos são realizados com a própria pessoa e significa que ela está se identificando com o Senhor Jesus Cristo. A pessoa que se recusa a se batizar, ela está se recusando a se identificar com o próprio Senhor Jesus Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem. A imersão, mergulhar a pessoa na água. Jesus Cristo morreu pelo pecador para que esta pessoa morresse para o pecado. Então, a imersão simboliza o sepultamento. Significa o seguinte: Jesus Cristo morreu pelo pecador para que esse pecador pudesse morrer para o pecado. O levantado convertido expressa a seguinte mensagem: Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos a fim de que esta pessoa pudesse viver uma nova vida, vida de justiça. Quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela se batiza nas águas, ela é vista por Deus justa, ela é declarada justa por causa da sua fé. Por causa da sua fé, expressa nesses atos, através desses atos, através da sua obediência, Deus declara essa pessoa justa pela fé, por causa da sua fé. A sua fé foi tanta que a pessoa renunciou aos seus pecados, converteu, abandonou seus erros e agora está se batizando. Então, tudo isto são atos de fé, atos que expressam a fé no senhorio de Jesus Cristo. Por causa desta fé, e não por causa das obras, por causa desta fé, Jesus vê a pessoa, ou seja, o Pai vê a pessoa justa, o Pai declara essa pessoa justa. Justificar é declarar justa.
essa pessoa que está se batizando, ela foi declarada justa por Deus. Porque a pessoa injusta foi crucificada com Cristo. Então Deus olha para essa pessoa e não vê aquela pessoa antiga, aquela pessoa pecadora, aquele criminoso diante das leis de Deus. Deus olha para a pessoa e vê o próprio Jesus Cristo, vê o seu Filho na pessoa. Então a pessoa é declarada justa por Deus por causa da sua fé demonstrada pela obediência, pelo abandono do pecado e pelo batismo ali, cumprindo a justiça de Deus. Então o batismo traz essas ideias. Terceiro, regeneração. A experiência do novo nascimento tem sido descrita como uma lavagem, entre aspas. Por quê? Porque por meio dela os pecados e as contaminações da vida de outrora foram lavados, como Paulo escreveu a Tito no capítulo 3, verso 5. Assim como lavar com água limpa o corpo, assim também Deus, através da morte de Jesus Cristo, através da sua palavra e pelo Espírito Santo, purifica a alma da pessoa. Não é a água lá do batismo que purifica a nossa alma. Ali é um ritual que simboliza o que já aconteceu no mundo espiritual também. Ou seja, assim como lavar com água limpa o corpo, assim também Deus, através da morte de Jesus Cristo, através da sua palavra e pelo Espírito Santo, purifica a alma da pessoa. O sacrifício de Jesus, a palavra, o Espírito Santo, Deus usa tudo isto para purificar a alma do pecador que se arrepende dos seus pecados, que reconhece que precisa de perdão, que precisa de Jesus, que acredita na mensagem pregada por Cristo e pregada pelos apóstolos, pregada por nós. Pregamos a palavra de Deus. Quando a pessoa acredita, Deus usa o sacrifício de Jesus, Deus usa a palavra dele, o Espírito Santo trabalha para realizar a regeneração na vida da pessoa. O batismo nas águas simboliza esta purificação. Ananias disse a Saulo: levanta-te e lava os teus pecados. Não foi a água que purificou Saulo dos seus pecados. O batismo apenas expressou o que já tinha sido feito pelo sacrifício de Cristo, o qual é chamado de sangue. Quando diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, está se referindo ao poder do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é tão poderoso porque é um sacrifício de uma pessoa inocente e destinada a isto. Esse sacrifício, diante de Deus, tem o poder de resolver o problema do pecador, que é o pecado. E ali é usado os elementos para realizar a regeneração, que é o poder purificador do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, o poder da palavra pregada. Por isso que é importante ouvir a palavra, porque quando você está ouvindo a mensagem na direção do Espírito Santo, o Espírito Santo está usando a palavra como água para purificar a alma da pessoa.
O Espírito Santo trabalha para regenerar, e está escrito que é através da palavra. Tiago capítulo 1 está escrito que é através da palavra que o Espírito Santo realiza a regeneração. Portanto, é preciso parar para ouvir a palavra, porque é através da palavra que Deus santifica o pecador. A cada dia nós vamos nos santificando na presença do Senhor. Então, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, disse João, se referindo ao poder purificador da obra expiatória de Jesus Cristo. Quando Saulo se batizou, ele expressou a fé no fato de que, no mundo espiritual, havia acontecido uma purificação, com base na obra de Jesus Cristo, ao qual perseguia. Saulo perseguia a igreja, e Jesus falou que ele estava perseguindo a ele. Em Atos capítulo 9, ali, Jesus falou isso com ele. E ele se batizou, e quando ele se batizou, Ananias disse para ele, levanta-te e lava teus pecados. Mas não foi a água do batismo que purificou a alma dele. Ele se batizou expressando a sua fé no poder purificador do sangue de Jesus. Ele estava expressando a sua confiança em algo que já havia acontecido no mundo espiritual, que foi a purificação dos seus pecados pelo sacrifício de Jesus. João capítulo 1 e Atos 22:16, referências. Testemunho. Cristo disse que se permanecermos nos seus ensinos, só assim podemos sermos dignos de sermos chamados de cristãos. Do contrário, estaremos envergonhando o seu evangelho. Jesus falou, se vocês permanecerem em obediência aos meus ensinamentos, realmente vocês são cristãos. Do contrário, vocês estão carregando meu nome, mas está envergonhando o cristianismo, está envergonhando o evangelho. O grande apóstolo disse aos Gálatas, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Paulo falou aos Gálatas, capítulo 3, verso 27, que quando a pessoa é batizada em Cristo, está se revestindo de Cristo. O batismo nas águas significa que o convertido, pela fé, se revestiu do caráter de Cristo, de modo que as pessoas podem ver Cristo nele, como se vê o uniforme em um soldado. Pelo ritual do batismo, o convertido, na linguagem figurada, publicamente veste o uniforme do reino do eterno Rei Jesus Cristo. Vamos parar por aqui. Essa primeira parte aqui, falando sobre o batismo. Mas eu quero repetir isso aqui, olha. O batismo nas águas significa que o convertido, pela fé, se revestiu do caráter de Cristo, de modo que as pessoas podem ver Cristo nele, como se vê o uniforme em um soldado. Pelo ritual do batismo, o convertido, na linguagem figurada, publicamente veste o uniforme do reino do eterno Rei Jesus Cristo. O Espírito Santo é que forma Cristo nas pessoas através da palavra, e isto é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses atos
realizados ali o batismo, expressa essas ideias. Depois vamos falar mais sobre o batismo. Vamos parar por aqui. Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa e que muitas vezes nós precisamos ouvir o que já sabemos. Isto nos ajuda. Pedro falou disso na sua carta. E tem pessoas que só porque já sabem do assunto não param para ouvir. E eu aprendi que nós temos que parar para ouvir até as pessoas que sabem menos do que a gente, porque isso é humildade e só nos faz crescer. E você pode compartilhar também aí. Alguém precisa ouvir essa simples palavra, essas simples palavras, ou seja, de uma forma simples, transmitir aqui um pouco de conhecimento sobre o batismo e depois a gente pode falar mais a fundo sobre o batismo. Eu espero que tenha ajudado alguma coisa para você que aceitou a Jesus e está se preparando para o batismo. Que Deus possa te abençoar cada dia. Eu aconselho você a ouvir mensagens da Palavra de Deus. Você encontra aí gratuitamente mais de 150, por enquanto, só isto, no nosso canal de vídeo, no YouTube, Missionário Trindade. Você vai encontrar aí várias mensagens, ensinamentos da Palavra de Deus. Tem aí 6 vídeos de uma mensagem característica do verdadeiro cristão. É uma mensagem para você analisar a sua vida cristã, se realmente você está sendo um cristão mesmo, se você possui as marcas de um verdadeiro cristão. E tem um outro vídeo aí também, de 1h30, mais um estudo profundo sobre característica dos salvos e dos condenados. Veja esses vídeos, entre outros, vai te ajudar muito. Característica dos salvos e dos condenados e características do verdadeiro cristão. Que Deus te abençoe. Eu sou o missionário Geraldo Trindade e nós realizamos uma obra pela fé no interior de Minas Gerais e temos projetos sociais, temos pessoas que precisam da nossa mão amiga e temos projetos na obra de Deus. E se você já conhece o nosso trabalho e deseja ajudar, porque nós não temos patrocinadores, nós não temos pessoas que bancam esta obra, e esse trabalho ele exige um valor financeiro. Nós fazemos a obra gratuitamente, porém esse trabalho ele exige um valor financeiro. Se não tivermos o valor financeiro, não tem como fazer esse trabalho. E se você entende isto e tem certeza que é importante esse trabalho de evangelização, de ensinamentos da Palavra de Deus, pessoas do Brasil e fora do Brasil têm ouvido a palavra, têm aprendido a palavra, pessoas têm se reconciliado com o Senhor, não somente no nosso ministério local, mas através dos meios de comunicação, pessoas até fora do Brasil têm reconciliado com o Senhor, têm sido abençoadas através das mensagens. Se você acha importante esse trabalho e você deseja nos ajudar com qualquer quantia, anote aí o número da conta, porque você está longe da nossa congregação, então você pode enviar a sua oferta através do Banco Itaú. Se não tem esse banco aí na sua cidade ou no seu país, você pode fazer a transferência pela internet
ou pode ir aos postos de transferência internacional e realizar sua oferta, sua doação para esta obra prosseguir e expandir. Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015-20-6. Geraldo Cândido Trindade. Caixa Econômica é agência 0111, agência 0111, operação 013, conta poupança 00019-261-4. Por que pedimos? Porque não temos patrocinadores e esse trabalho é feito voluntariamente, pela fé, pelo amor, e sem o valor financeiro, a obra para. Por isso nós pedimos para que você possa fazer parte desse projeto de Deus, que é feito pela fé. E Jesus prometeu em Lucas 6,38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Uma das provas de que Deus aceita a sua oferta é que Ele te abençoa. Contra fato não há argumento. Deus, Ele abençoa, Ele devolve multiplicado quando a pessoa abre mão para ajudar a manter uma obra desta, que é pela fé, uma obra de levar a palavra de Deus, uma obra feita pela fé, quando a pessoa estende a mão e ajuda, Deus agrada dessa pessoa e devolve para ela multiplicado. E Deus te abençoa. Eu sou missionário Geraldo Trindade e voltaremos a falar acerca do batismo na segunda parte desse estudo sobre o batismo. E Deus te abençoa no nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, ajude a levar a palavra do Senhor no nome de Jesus.